Seja bem-vindo ao Energizei Cash, o programa que veio para energizar você e seus negócios, batendo um papo sobre empreendedorismo e energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste. Apoio Inbec, Café Santa Clara. Realização Instituto Solar. Olá, sejam muito bem-vindos ao Energizei Cash. Eu me chamo Pedro Vasconcelos e hoje nós vamos falar sobre produção de hidrogênio e novas tecnologias. Se prepara que o podcast hoje está uma aula super especial que a gente vai deixar bem simples para você entender de uma vez por toda sobre o hidrogênio, né, suas vantagens, desvantagens e tudo que a gente pode extrair de bom e talvez até entender se há o lado escuro desse produto também. Quem estará conosco conversando sobre esse assunto é Bruno César. Ele é professor titular do IFCE Maracanaú há 16 anos e coordena atualmente o mestrado em energias renováveis. Ele tem pesquisado o desenvolvimento de método alternativo de produção de hidrogênio, empregando como fonte energética apenas a radiação solar e reuso de biomassa, em um processo denominado de fotocatálise. Ele desenvolve projetos em parcerias com a Indra Energia, empresa do setor energético, e cooperações nacionais e internacionais. Bruno, seja muito bem-vindo. Olá, Pedro. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando sobre essa temática de grande relevância, divulgar um pouquinho das ações que o Instituto Federal tem tomado à frente, não apenas do hidrogênio verde, mas diante do âmbito das energias renováveis como um todo. Maravilha. Você mencionou a palavra hidrogênio verde, e eu queria até começar já por isso. Propositadamente, o tema do nosso papo não é hidrogênio verde, né? Ele é hidrogênio como uma fonte de energia e entender um pouco da produção, como que ele é feito, quais são os diferentes tipos de hidrogênio que existe. Eu queria que você começasse apresentando o hidrogênio em si, E aí você decide se iniciar a apresentação quimicamente ou já do ponto de vista de combustível. Não, perfeito. O hidrogênio, ele é o elemento mais abundante do universo e ele tem um potencial energético gigantesco, né? Em termos de massa, se nós pegarmos 1 quilo de hidrogênio, seria o equivalente a 3 quilos de gasolina. Então, daí dá para a gente ter uma noção do quão energético é a molécula de hidrogênio. Pelo menos o triplo. Isso. O hidrogênio que a gente está comentando aqui não é o átomo de hidrogênio, é a molécula de hidrogênio. São termos um pouquinho diferentes, mas é como se a gente pegasse um átomo de hidrogênio e unisse a um outro átomo de hidrogênio, formando o chamado gás hidrogênio, H2. E esse gás, o hidrogênio, por mais que seja o mais abundante do universo, nós temos no nosso planeta uma condição muito restrita em termos de sua disponibilidade. A atmosfera ela não é rica em gás hidrogênio, ela é rica em 2 gases principais que são o nitrogênio e o oxigênio. Mas o hidrogênio está presente em praticamente tudo que a gente enxerga à nossa frente. Na presença dos hidrocarbonetos, né, que produzem por consequência os vários combustíveis fósseis, desde plásticos até outros materiais, em organismos vivos, e, obviamente, na molécula de água, que é onde tem se pensado executar um processo de separação da molécula de água para que o hidrogênio se torne, então, disponível. A água, vamos lembrar que é H2O, então, se a gente fizer a quebra da molécula d'água, o H2 ele fica disponível. Então, o hidrogênio, ele, de fato, é um vetor energético importante, mas ele não está prontamente disponível. Vários processos podem ser executados para que aí sim ele seja produzido. Então, de alguma forma, a gente tem que retirar o hidrogênio que está aprisionado em alguma molécula, alguma substância, para que ele se transforme no gás hidrogênio e aí sim ele ser empregado como vetor energético para ele por si só produzir energia ou a partir dele você produzir diversas outras moléculas, substâncias que vão ser capazes de ser empregadas em algum momento. Comercialmente falando, o gás hidrogênio hoje, ele já é uma fonte de energia utilizada assim, por países, indústrias? Como que ele é visto comercialmente? Sim, a demanda global de hidrogênio é gigantesca, né? O hidrogênio ele é empregado
em processos da indústria do petróleo, na produção de vários componentes químicos, então ele é empregado dentro da química fina, na produção de aço, e em outras matrizes que você tem uma alta demanda desse hidrogênio. Então, a demanda por hidrogênio, de fato, é muito grande. O que se tem comentado no momento de transição energética global que a gente tem vivenciado é o aproveitamento dele como um vetor energético e não como simplesmente um insumo para a produção de outros componentes. Então, da mesma forma que ele é empregado diante de um processo de fabricação de algum componente, ele também pode ser aproveitado com as suas características energéticas que são peculiares a ele. Acho que, em outras palavras, o que você está dizendo é que, ao invés de eu pegar o meu hidrogênio para colocar ele dentro do shampoo, se de alguma forma tem uma indústria química que coloca hidrogênio lá no frasco de shampoo, eu utilizar mais do que só para esses processos, e sim como um combustível mesmo, né? Como uma possível substituição de uma gasolina, de um gás natural. Isso, é isso que está sendo discutido. Nós temos essa preocupação de trazer o hidrogênio de fato como um componente de imediato uso energético, mas também todos esses exemplos que são citados, né? Você citou um produto, mas vamos pensar aqui em algo mais demandado pela própria indústria brasileira, específica agropecuária. Tem uma demanda enorme de amônia para fins de fertilização. Fertilizantes, desculpe. Para fins fertilizantes. E a amônia ela é produzida a partir da reação química entre o gás nitrogênio e o gás hidrogênio, em um processo catalítico, processo chamado Haber-Bosch, em que a junção desses dois gases te dá a molécula de amônia, que é o NH3. Então, a gente pega o N e o H e forma o NH3, que é a amônia. Só que esse hidrogênio que hoje é tão comentado, né, o hidrogênio verde, o hidrogênio verde é um tema bem recente que tem ganhado força por ser impactante. O nome hidrogênio verde acaba surgindo como algo que a sociedade passou a discutir no seu dia a dia. Mas boa parte do hidrogênio que hoje é empregado nas diversas aplicações não vem de uma matriz verde, vem de uma matriz fóssil, não renovável. Predominantemente a reforma do metano que vem lá do petróleo. Então, a amônia que é empregada nesses processos, ela acaba que não é caracterizada como amônia verde. Se por algum processo a gente conseguir substituir esse hidrogênio que vem do processo fóssil por um processo verde, aí essa amônia já passa a ser uma amônia verde também. Então, o termo verde ele é importante de ser discutido, traz um impacto, mas ainda há alguns pontos que precisam ser mais bem elucidados, para que a gente, inclusive, traga uma discussão um pouquinho mais profunda do que é o hidrogênio verde de fato. Legal, eu acho, inclusive, válido a gente entrar nessas discussões, né? Eu sei que o hidrogênio ele tem algumas cores, né? Tem o hidrogênio cinza, o verde, eu acho que tem outras escalas, salvo engano, dependendo do tipo de combustível que se utiliza. Você tem mais ou menos em mente como que são essas definições? O hidrogênio, na verdade, quando passou a ser classificado em cores, a gente conseguiu elaborar meio que uma paleta de cores dele, né? Então, nós temos o hidrogênio marrom, que vem do carvão, o hidrogênio cinza, que vem do metano, da reforma a vapor do metano, tudo isso é uma matriz fóssil. O hidrogênio azul vem também do metano, que é um gás, né, um gás derivado do petróleo, porém, esse hidrogênio azul já passaria por um processo de captura do CO2 liberado durante o seu processo de fabricação. Então, é um hidrogênio menos impactante. Por isso que ele não é marrom. Por isso que ele não é o cinza. Ou cinza, Ou né? cinza, exatamente. Ele já passa a ser o azul. Tem o hidrogênio rosa, que ele já é um hidrogênio produzido com o uso de energia nuclear, no seu processo de fabricação. O hidrogênio branco, que esse sim é a única forma de hidrogênio naturalmente disponível, né? Existem algumas estruturas geológicas que criam bolsões de hidrogênio, e aí esse hidrogênio, uma vez captado, é um hidrogênio natural, ele passa a ser caracterizado como hidrogênio branco. E tem o famoso hidrogênio verde, que tem sido comentado, que é quando empregamos, durante o processo de produção do hidrogênio, técnicas que se utilizam de energia renovável. Predominantemente, a eletrólise passa a ser
é a técnica que tem sido discutida para a produção do famoso hidrogênio verde. Existe algum lado obscuro do hidrogênio verde? Olha, o hidrogênio, ele traz vários benefícios, primeiramente, né? Acho que é importante frisar isso. Em vez de você queimar a gasolina, um combustível fóssil, onde há uma liberação enorme de gás carbônico e outros coprodutos na atmosfera que causam o aquecimento global, a queima do hidrogênio ou a transformação do hidrogênio em energia gera como subprodutos exclusivamente vapor d'água. Uhum. Isso por si só já é uma vantagem enorme, que tem que ser considerado, inclusive, no ponto de vista de viabilidade econômica, técnica e financeira desse processo. Porque se discute muito que o hidrogênio é caro, e de fato ele ainda hoje é caro, porque as tecnologias têm que ser avançadas para escalonar o processo. Mas sempre a questão ambiental tem que ser colocada em discussão. Não vale a pena apenas a gente tentar baratear um processo sem fazer com que ele tenha um benefício à sociedade do ponto de vista ambiental. E essa é a grande vantagem do hidrogênio. Agora, é óbvio que todo processo tem a sua dificuldade, algum obstáculo que tem que ser enfrentado. O hidrogênio verde está sendo pensado em produção em larga escala a partir da eletrólise. A eletrólise é a junção de dois nomes, né? Eletro, que vem de eletricidade, e lise, que vem de quebra. Então, você vai quebrar a molécula de água pelo emprego de uma corrente elétrica. E o equipamento que se usa para fazer esse processo é um eletrolisador. O eletrolisador, ele demanda uma quantidade de água muito grande. Isso porque a demanda de hidrogênio é grande por si só. Então, se você quer produzir uma grande quantidade de hidrogênio, obviamente você precisa de uma grande quantidade de água. O insumo para produzir o hidrogênio mais facilmente abundante é a água. É a água. E essa água que é demandada pelos eletrolisadores, ela é uma água de elevadíssima pureza, né? Ela é uma água que supera em qualidade, inclusive, uma água destilada. Então, nós temos que fornecer ao eletrolisador, primeiro, uma grande quantidade de água e, segundo, que essa água tenha, de fato, uma qualidade muito grande. Então, se há algum ponto, vamos dizer assim, mais obscuro ou que traga uma dificuldade de implementação, de escalonamento do processo, pode ser a limitação em função da alimentação de água que os eletrolisadores demandam. No Ceará tem se destacado em âmbito nacional e internacional como um hub onde o hidrogênio pode ser produzido em larga escala, atendendo tanto em cenário nacional como também a exportação desse hidrogênio visando o mercado europeu e norte-americano. E quais as soluções dentro dessa produção de hidrogênio verde no estado do Ceará tem se discutido para captar esse insumo inicial que seria a água, né? De alta pureza? Excelente pergunta, Pedro, porque a gente está diante de um estado que é tradicionalmente conhecido por sua escassez hídrica. Exato. Né? Então é no mínimo curioso, né? Entender como que essa indústria do hidrogênio vai utilizar essa água de alta pureza. Né? E é aí nesse ponto onde a ciência, a tecnologia, ela vem para dar subsídio à alimentação dos eletrolisadores com a quantidade e qualidade de água muito grande. Tem sido prospectado o reuso da água. Então, a água que é empregada em processos industriais, que já deve ser tratada por natureza para que seja, então, descartada, ela pode ser empregada como um bom insumo para, uma vez feito o processo de purificação dessa água, ser empregado no eletrolisador. Então, em vez da água ser descartada, né, ir para uma estação de tratamento de efluente que posteriormente fosse descartada em um corpo hídrico, ela pode ser reaproveitada para fins de alimentação de um eletrolisador. Outra perspectiva que tem sido conversada e estudada também é o aproveitamento da água do mar, o processo de dessalinização. É óbvio que isso gera muita discussão, porque o custo do processo já passa a ser muito grande, mas tudo isso passa por inovações tecnológicas. Os processos eles tendem a evoluir e sempre quando a demanda de um processo é muito grande, há um grande investimento por trás daquilo, onde aquilo catalisa a ciência por trás do processo. Uhum. A gente já viu isso acontecer várias vezes e a expectativa é que a gente tenha dois cenários. Um é que as técnicas de purificação da água sejam evoluídas e barateadas,
e o custo do próprio eletrolisador tende também a diminuir com o tempo. Os chineses são prova disso. Eles têm conseguido produzir cada vez mais eletrolisadores em custo menor do que é trabalhado hoje, e esse conjunto de ações vai fazer com que no futuro o custo final do hidrogênio caia. Então a expectativa é que nós tenhamos definitivamente um custo de hidrogênio compatível e competitivo, melhor dizendo, os combustíveis derivados de matrizes fósseis que hoje são empregados como um modelo no planeta. Podemos dizer que o principal concorrente no curto prazo para os combustíveis fósseis seria o hidrogênio? Com certeza. Podemos colocar isso sim. Tanto é que muitas das indústrias internacionais, as grandes indústrias do setor de petróleo, já têm migrado uma parte da sua indústria para matrizes renováveis com foco especial ao hidrogênio. A guerra que tem sido enfrentada entre Rússia e Ucrânia trouxe isso à tona de uma forma muito evidente. Então, a Europa ela tem sofrido com o abastecimento energético, com o abastecimento primeiramente de gás natural, e aí tem se procurado uma alternativa ao gás natural, e o hidrogênio passa a ser essa espécie, substituto. Só que para produzir hidrogênio, novamente, a gente tem que buscar uma alternativa que seja viável, porque hoje, com certeza, ele é mais caro do que as outras matrizes, mas o desenvolvimento da tecnologia e todo o processo de inovação científica tende a fazer com que ele se torne, de fato, viável em curto prazo. É interessante essa tua fala por causa da questão geopolítica, né? Então, a Rússia ela é um dos principais produtores de gás natural, né? Boa parte da Europa consome esse gás natural. Essas questões aí da guerra impactou diretamente esse uso, né? A ponto de algumas portas serem fechadas, tanto do lado do país consumidor, em alguns casos, como do lado da própria Rússia, né? Que optou, em algumas situações, segurar o insumo. E quando um país que é dependente de outro se vê numa condição de não ter aquele insumo, ele tem que olhar para o lado e procurar uma solução, né? E eu acho que é um momento muito estratégico para o Brasil, inclusive, o desenvolvimento desse produto a nível internacional. Mas muito me preocupa uma coisa, Bruno. A gente percebe que a evolução da tecnologia na indústria do Brasil, ela é muito associada à política. E às vezes uma mudança na política impacta numa mudança no desenvolvimento daquela pesquisa, da tecnologia. Então, me preocupa, em um podcast recente que nós gravamos, a gente discutiu sobre a questão a gente fez um rápido comparativo entre Índia e Brasil no quesito de pesquisa espacial, né? Então, há 20 anos atrás, o Brasil ele era referência ali nos primeiros estudos, sondas, envio de satélite e tudo mais. A Índia veio por aqui, pegou ali um pouco do know-how, levou para lá, 20 anos depois os caras estão levando satélite antes da gente, basicamente, com mais tecnologia, porque uma série de questões políticas impediram esse crescimento, ou pelo menos interromperam o fluxo, né, do desenvolvimento desse trabalho. Então, eu fico super animado em ver que o Brasil está nessa linha de frente, né, como um forte possível produtor mundial de hidrogênio, mas me preocupa um pouco isso, sabe? Eu queria saber se de repente tu entende a que nível está hoje essas questões do desenvolvimento já em escala industrial no Brasil. É algo que a gente pode dizer assim, não, já estamos garantidos, o que 80% do que a gente precisava desenvolver já está desenvolvido, então não tem muita coisa para atrapalhar, ou a gente ainda está longe disso? Não, a gente não tem nada garantido, né? Tudo são perspectivas. Mas eu encaro o cenário do hidrogênio, em especial no Brasil, com um olhar diferenciado em relação aos outros países. Nós temos uma preocupação política, de fato, quando há uma intervenção, alguma coisa do tipo, mas a iniciativa que tem sido colocada para o hidrogênio, ela tem sido uma iniciativa muito mais do setor privado do que do setor público. O setor público está procurando fazer as políticas para que isso seja regulamentado, mas quem está tocando à frente são empresas
multinacionais e com um aporte financeiro gigantesco. Quando a gente fala gigantesco, é da ordem de bilhões que tem sido tratado em relação ao hidrogênio. O estado do Ceará, por exemplo, com as suas várias assinaturas de memorando que já foram realizadas, firmadas, tem uma expectativa enorme da geração de emprego, renda, da ordem de bilhões de dólares a serem trazidos para cá. São empresas realmente impactantes, muito fortes no setor energético em nível global. Então, esses pontos fazem com que a gente tenha um olhar um pouquinho mais diferenciado. Porque também um outro ponto que chama atenção ao Brasil é o seu grid energético. A gente tem uma grande vantagem em relação aos outros países, que é a disponibilização de uma energia já renovável por si só. A gente tem o Brasil é referência em nível global quando se fala de matriz energética renovável, com uma grande vantagem também de todo o sistema ser interligado. Então, há uma grande também vantagem em relação a isso, que é a possibilidade de você trazer um conjunto de ações em nível nacional para suportar a demanda energética de um certo local, e não regionalizar as demandas energéticas que, porventura, podem acontecer. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem o leste e o oeste meio que separados. Eles não têm um grid de energia como o nosso. O Brasil é todo interligado. Você tem um sistema único de energia que favorece uma disponibilização energética bem interessante a ser executada. Além, obviamente, da posição geográfica. E a gente fala isso especial aqui do Ceará. Né? Pela posição, nós conseguimos atender tanto o mercado nacional quanto o internacional. E o Brasil também tem se destacado nas suas energias renováveis, especificamente eólica e fotovoltaica. Então, esse conjunto de ações, até as próprias políticas que têm se colocado nesse aspecto, tem realmente colocado um cenário, um caminho a ser percorrido, que muito provavelmente vai ser um caminho com sucesso. É o que a gente espera. Sim. Agora, isso não pode ficar da boca para fora. Obviamente, várias ações de regulamentação, várias ações políticas, estratégicas, governamentais, do setor público interagindo com o setor privado, a academia entrando para cada vez mais a tecnologia ser desenvolvida, e o importante da academia, a gente sempre tem que reforçar isso, é o desenvolvimento da ciência local. A gente tem que reforçar com que os processos, técnicas, equipamentos e principalmente mão de obra seja desenvolvida aqui na região, aqui no Ceará, aqui no Instituto Federal, na Universidade Federal, nas escolas técnicas, que a mão de obra que vai ser empregada nessas grandes estruturas sejam locais, para que isso chame a atenção, crie um ecossistema realmente viável. Autossuficiente. Maravilha, autossuficiente inclusive em termos de recursos humanos, né? Isso. Que eu acredito que, de certa forma, é até o mais importante, porque, às vezes, uma nova tecnologia, um novo processo, se ele depender de fatores externos ou de ter que importar até recurso humano, muitas vezes você tem uma perda ali no estado, né? Da empregabilidade e tudo mais. Com certeza. E aí, nesse sentido que nós procuramos no Instituto Federal trabalhar. O Instituto Federal ele tem desempenhado uma função importantíssima nesse aspecto. Nós somos uma estrutura de ensino diferenciada, no sentido de abraçar alunos que vão desde o nível técnico, médio e técnico, passando pela graduação e pela pós-graduação. Obviamente, você tem aí estágios a serem cumpridos, né? Processo seletivo, não é automático essa escala de nível. Mas dentro do campus Maracanã, por exemplo, que é o local dentro do Instituto Federal onde eu desempenho as minhas atividades, nós ofertamos o técnico em Química para ficar preso aqui um pouquinho no universo das energias renováveis. O técnico em Meio Ambiente, o técnico em Química, o técnico em Mecânica. Todos eles, de alguma forma, podem ser contemplados. O aluno que sai desses cursos em nível técnico podem migrar para uma engenharia ambiental e sanitária, uma licenciatura em Química. Por mais que seja um curso de licenciatura, mas ele vai ter todo o aporte de conhecimento científico que pode ser aproveitado do setor industrial, as engenharias mecânicas, engenharia de automação. E se o aluno ainda pretender se aprofundar
e que se capacitar um pouquinho mais em um nível de pós-graduação, também é ofertado no campus Maracanaú mestrado em energias renováveis, onde aí a gente desenvolve estudos interdisciplinares, né? É um programa de mestrado pioneiro no Brasil, no sentido de trazer um olhar exclusivo às energias renováveis. Sim. As energias renováveis, até então, eram colocadas como uma linha de pesquisa de um programa maior. Sim. O programa de mestrado em energias renováveis do IFCE Maracanaú, ele tem esse único olhar. Dentro das energias renováveis é então que a gente abriu o leque. O leque. Vai trabalhar na química, na bioquímica, nas engenharias, ciência da computação, inteligência artificial, mas todo com um olhar para as energias renováveis. E aí é nesse mestrado que eu tenho procurado desenvolver uma pesquisa que é a fotocatálise, que é um processo que tende aí a ser escalonado, né, diante de um projeto que a gente tem executado para trazer um método que seja diferente, alternativo para a produção do hidrogênio. Legal, quero entrar a fundo nesse outro método agora, mas antes disso eu quero falar com você, acompanhar o que é que tu tá achando dessa conversa, né? Tá claro, tu entende agora o que é o hidrogênio, desde a sua definição básica até as diversas possibilidades que a gente pode ter através desse produto, né, que é um combustível que existe uma demanda global. Então conta aqui pra gente o teu entendimento, deixa aqui tuas curiosidades, dúvidas e segura aí que a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. O Instituto Solar tem como missão difundir e popularizar a energia solar. Desde 2018, ajudamos pessoas a entrarem no setor de energia solar e conquistarem a liberdade profissional. Oferecemos serviços como venda de equipamentos, investimento em usinas e energia por assinatura, ferramentas, planilhas e cursos de alta qualidade para profissionais do mercado e investidores. Formações e mentorias em company para capacitar você no mercado de energia fotovoltaica. Instituto Solar. Sua jornada na energia solar começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Cansado de ver a sua conta de luz pesando no orçamento todo mês? Agora você pode economizar até 20% na sua conta de energia com a nossa solução de energia solar por assinatura. Esse é um serviço especial para quem tem contas acima de R$500. E a boa notícia é que você não precisa fazer investimento, não tem custo de adesão e nem fidelidade. É simples e sem burocracia. Aproveite essa oportunidade. Entre em contato agora mesmo pelo telefone ou escaneie o QR Code que aparece na tela. Energia solar por assinatura. Economia, sustentabilidade e simplicidade ao seu alcance. Na Universidade do Integrador, você pode alcançar o sucesso no setor de energia solar. Mesmo que você seja iniciante, nossos cursos vão te levar do básico ao nível especialista. Aprenda com profissionais experientes e adquira um conhecimento sólido e prático. Domine técnicas de vendas e negociações para mostrar o valor dos seus serviços. Torne-se um líder no mercado de energia solar com uma visão ampla e estratégica. Mais de 200 conteúdos, 1 ano de acesso, assista online e offline. Universidade do Integrador. Seu futuro brilhante começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Quem sou? Eu sou a sua energia, inovação, confiança e tecnologia. O sol brilhou com mais alegria. A sol chegou pra iluminar o futuro. A sol chegou pra iluminar nosso dia. Passou, somos um, somos a mesma energia. Passou, somos um, somos a mesma energia. Sol Energy. O solar é agora. Olá, estamos de volta ao Energizei Cast, seja muito bem-vindo para você que entrou agora. E Bruno, estamos conversando aqui sobre hidrogênio, nós iniciamos o papo desde a definição básica do átomo, da molécula, do combustível, falamos um pouco de eletrólise, das cores, a bandeira do hidrogênio, né, as diversas cores que tem nessa definição do hidrogênio.
E eu queria agora entender um pouco mais sobre a tua pesquisa, né? Você tem desenvolvido uma metodologia um pouco diferente do que já vem sendo trabalhado, uma nova abordagem. Antes de tudo, eu gostaria de entender o que motivou, né, a buscar uma abordagem diferente no desenvolvimento do hidrogênio. Perfeito. A busca por tecnologias alternativas, elas sempre têm de ser estimuladas para você abrir o leque de possibilidades, né? E aí, dentro do cenário das energias renováveis, eu tenho trabalhado com um processo que é denominado fotocatálise. Esse processo, a priori, no primeiro momento que eu comecei a estudar ele, nem foi para a produção do hidrogênio em si. Ele é um processo bem versátil, onde o objetivo inicial era aplicar ele para fins de tratamento de água e tratamento de efluente, descontaminação. Você destruir um composto, degradar um composto que estivesse contaminando a água. E, por princípio, esse processo se emprega de um material, catalisador, que ele é ativado por radiação luminosa. Pode ser uma lâmpada, ou, no nosso caso, é pretendido utilizar a luz solar para isso. Uma vez que a luz solar chega até o catalisador, ele adquire características químicas que favorecem reações em sua superfície. Podem ser reações de degradação de um contaminante, ou, no caso, a pesquisa foi enveredando dentro da temática do hidrogênio. Ou seja, executarmos a ativação do catalisador, mas que ele agora tivesse atividade para a produção do hidrogênio. Os resultados iniciais chamaram muita atenção internamente ao grupo de pesquisa, e por conta disso todo o processo foi sendo intensificado. Explica para a gente, até para ficar assim muito claro, o que é um catalisador? Um catalisador é uma espécie química que vai acelerar uma reação que, a priori, não era espontânea. Então, foi citado aqui, por exemplo, durante o nosso papo, a reação entre o nitrogênio e o hidrogênio para a produção da amônia. Essa reação ela acontece pela junção de dois gases, o hidrogênio, H2, com o nitrogênio, N2, para a produção da amônia, que é o NH3. Só que se nós pegarmos um frasco, um reator, qualquer recipiente que seja, e simplesmente jogar nele o N2, que é o nitrogênio, e o H2, que é o hidrogênio, você não vai balançar o frasco, e não vai produzir a amônia. Sim. Então essa reação ela não é termodinamicamente espontânea. Esse é o termo que nós empregamos. Como é que isso então é executado? Você então pode empregar um material, e aí esse material obviamente depende da aplicação que você deseja, e na superfície desse material, se for de caráter heterogêneo, o nitrogênio e o hidrogênio, eles agora vão ter energia suficiente para se juntar e ser transformado em amônio. Isso, em certos processos, precisa de um aporte energético externo, como é o caso da elevação de temperatura ou aumento de pressão, ou, no nosso caso, quem vai ativar o catalisador na fotocatálise, como o próprio nome diz, é fotocatálise, ou seja, é a luz. Então, o que faz com que a fotocatálise tenha chamado tanta atenção é a possibilidade de você empregar em condições de temperatura ambiente, pressão ambiente, uma ativação do catalisador exclusivamente pela radiação solar. Então, as condições severas que por hora podem ser enfrentadas em processos tradicionais, na fotocatálise elas já são superadas. Então, é um processo que tem chamado a atenção por conta das condições mais brandas, de um sistema operacional mais simples e de considerável eficiência. Óbvio que tudo tem que ser escalonado, mas tem passado por esse desenvolvimento tecnológico. Legal. Então, o catalisador é como se fosse o tempero que precisa para aquela reação acontecer de alguma forma. Perfeito. Né? Vou utilizar isso daí nas minhas aulas para explicar de uma forma bem sucinta, mas é isso mesmo. Você tem dois ingredientes, precisa do tempero para a mágica acontecer. Isso, né? Exatamente. Perfeito. Boa analogia. Legal. Então, Bruno, me parece interessante a perspectiva de se eu não tenho que mexer com temperatura, se eu não tenho que mexer com pressão, eu já vejo aqui uma redução de custo em processos, né? Poxa, se eu não tenho que controlar um equipamento que vai estar ali trabalhando muito com a questão de temperatura, se eu não tenho um compressor para estar lá trabalhando em cima da pressão, isso provavelmente já reduz alguns custos no processo. Eu imagino que criam-se outros, né? Muito provavelmente,
Mas eu já tenho aqui duas variáveis importantes um pouco fora da questão. E aí vai vir a iluminação, a luz do sol, como aquele fator necessário para fazer a mágica acontecer, né? Perfeitamente. A gente tem por princípio esse processo. Trabalhar sobre condições brandas, ou seja, pressão atmosférica, temperatura ambiente. Óbvio que quando nós executamos a reação, e isso é feito em um sistema que emprega um concentrador, aquela temperatura vai aumentar, mas é um aumento de temperatura do processo. Do processo, né? Não é para o processo. Uhum. Então é algo meio que natural, né? O projeto que nós estamos desenvolvendo, inclusive gostaria de deixar um recado aqui para a nossa parceira, a Indra Energia, né? Em nome do Tiago, da Ingrid e da Ana, que tem nos apoiado fortemente na execução desse projeto. Um abraço. É sempre importante citar esses parceiros, porque o desenvolvimento da pesquisa no Brasil requer a passagem por alguns obstáculos, né? São desafiadores. E um dos principais desafios, evidentemente, é o desafio estrutural, o desafio de recurso. E quando a gente encontra parceiros como a Indra, que realmente acreditam na ideia e seguem conosco na evolução do processo, é de se aplaudir, é louvável, e a Indra tem aportado realmente o investimento, a execução desse projeto, e não só esse, mas também com caráter social, com a execução de outros projetos no Instituto Federal. Então fica aqui meu registro e um abraço à Ingrid e ao Tiago. Mas o projeto ele tem como objetivo o escalonamento do processo da fotocatálise. Nós começamos lá atrás com a aplicação do catalisador ainda na forma de um pó, que era disperso em solução, e aí isso foi ganhando escala, foram colocadas algumas publicações interessantes, algumas premiações. Nós fomos premiados em 2023 com o melhor trabalho acadêmico durante o FIEC Summit. Nesse ano, o nosso trabalho também foi premiado em um importante evento que se realizou em Bilbao, na Espanha, como melhor trabalho acadêmico também. Então, isso reforça que o caminho está sendo enveredado por um percurso que está correto, que está chamando a atenção e que, mais do que isso, está trazendo uma perspectiva diferente para a fotocatálise. Eu gosto de frisar isso, Pedro, porque, e até outro momento de elucidação um pouquinho maior das definições, né? Quando a gente fala em hidrogênio verde, por definição, é um sistema que não admite nada de CO2, de gás carbônico em seu processo. Como eu falei, é um termo que chama atenção, é um termo impactante que gerou discussão na sociedade. Mas talvez não seja, ao meu ver, o termo mais correto a ser aplicado do ponto de vista técnico. Uhum. O termo mais interessante e mais abrangente é o hidrogênio de baixo carbono, porque ele se torna um pouco mais flexível e abre o leque de possibilidades quanto às técnicas de produção do hidrogênio. Quando se fala em hidrogênio verde, o mundo é muito fechadinho na eletrólise. Sim. Quando se fala em hidrogênio de baixo carbono, a fotocatálise já passa a entrar, a produção microbiana de hidrogênio já passa a ser contemplada, o processo de pirólise. E aí também quero reforçar aqui a Rede Verdes. A Rede Verdes é um grupo de pesquisadores, uma rede de pesquisadores de várias instituições aqui do Ceará, encabeçada pela Universidade Federal do Ceará, Instituto Federal do Ceará, IUS, mas outras instituições entram nesse vínculo também, a Embrapa, a Unilab, a Unifor e várias outras instituições, que trazem um olhar diferenciado no cenário das energias renováveis no aspecto estadual. Então, dentro da Rede Verdes, são contemplados vários subprojetos que tentam, de alguma forma, oferecer alternativas à produção do hidrogênio. Lá o meu projeto está cadastrado, vinculado, onde aí eu desenvolvo o campo da fotocatálise, mas nós temos projetos que, por exemplo, empregam fotocatálise com eletricidade, a fotoeletrocatálise. Nós temos um processo microbiano que tenta se utilizar de micro-organismos, de bactérias, para transformar o esgoto em hidrogênio. Processos de pirólise, ciência de materiais. Quando a gente fala em hidrogênio, a preocupação não deve ser exclusivamente a produção. Uma vez que ele seja produzido, ele tem que ser armazenado. Sim.
Então, há também Armazenar é tão importante quanto produzir, com né? certeza. E esse armazenamento requer uma atenção especial e materiais especiais. Não é em qualquer local que o hidrogênio pode ser armazenado. Então, há também um grupo de estudo que concentra suas atividades na produção de materiais e na otimização de processos para o armazenamento do hidrogênio. O hidrogênio é produzido, é armazenado e tem que ser aplicado. Então, a aplicação vai envolver principalmente células combustível, ou ele vai ser transformado em amônio, ou ele vai ser transformado em metanol. Então, também há grupos de estudo para fechar essa cadeia. E todo esse contexto aí de produção, armazenamento e aplicação passa por uma logística. Então, a Rede Verdes entra dentro do cenário estadual como uma rede que tenta fechar toda a cadeia do hidrogênio. E aí reforça aqui o papel que a Rede Verdes tem tomado. É uma rede vinculada à FUNCAP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa Estadual. Então, é um projeto grande que tem um aporte do governo do estado em parceria com as universidades e instituições de pesquisa também estaduais. Então, o governo do Ceará, novamente, o estado do Ceará, novamente, ele tem esse papel protagonista. Uma grande rede de pesquisadores tentando fazer com que o cenário das energias renováveis, em especial o hidrogênio, se torne de fato viabilizado. Inclusive, eu tenho acompanhado o trabalho da FUNCAP aqui no Ceará e registro, né, os meus parabéns a todos, porque a gente vê muitas ações sendo tomadas em incentivo ao desenvolvimento de tecnologia, a negócios locais, e isso gera um movimento que, sem a presença desse player, digamos assim, talvez a gente estaria muito longe de onde que nós estamos hoje, né? Então, registro aqui os meus parabéns a todos os envolvidos, tanto da rede, né, mas também a FUNCAP em si, que é um catalisador, Certeza, perfeito. é o tempero que o mercado como um todo precisa e faz muita diferença, né? Perfeito. E tem chamado a atenção porque as indústrias, as empresas de grande porte que têm sido discutidas para a instalação do hub de hidrogênio vão buscar um local também que dê apoio ao desenvolvimento de projetos de inovação tecnológica. Então, já ter a Rede Verdes instalada e em ação em cenário estadual é importantíssimo para também abraçar as várias ações que essas empresas podem desenvolver em parcerias com as universidades. Projetos de grande porte, como é o caso do hidrogênio, só vai ser viabilizado se houver parceria com a comunidade. Quando eu falo comunidade, é a representação aqui das universidades, das instituições de pesquisa, onde estão os professores locais, alunos locais. Então, esse conjunto de ações aí, eles têm que ser muito bem estreitado para que, de fato, o tal do hidrogênio que está tão comentado aqui seja viabilizado. Eu enxerguei esses diversos processos de produção de hidrogênio de baixo carbono, me parece até um pouco a mesma corrida que está acontecendo com o desenvolvimento de baterias ou de lítio ou semelhantes para carros elétricos e tudo mais, né? Então, me fez conectar com esse outro mercado também. Eu imagino que exista, de uma forma ou de outra, também uma pequena corrida ali no mundo do hidrogênio, em busca de quem consegue produzir um volume maior, com um custo menor e, ao mesmo tempo, o mais ambientalmente correto possível, né? Mas, dentro de toda o hidrogênio verde está em voga, né? E a gente escuta o tempo todo de investimentos e tudo mais na área, mas esses investimentos também estão respingando nessas ações de hidrogênio de baixo carbono, por exemplo? Sim, estão sim. Principalmente com relação ao desenvolvimento de P&D, né? Projetos de Desenvolvimento de Pesquisa. Só que isso vai novamente em um cenário político maior. Tem que ser maior esse Sim. investimento. Porque a gente, de fato, só consegue evoluir se nós tivermos estrutura para isso. E ciência não é algo barato. Isso. E nem é para ser, porque é um sempre está investimento. na ponta, né? Está sempre na ponta. É um risco grande que está sendo Sim. tomado. Né? Então, nós precisamos de equipamentos, de insumos e principalmente de mão de obra. Quando falo mão de obra, são pesquisadores, um pós-doutorado, um doutorado, desenvolvimento de uma pesquisa e de tempo.
quando fala pesquisa, pesquisa não é algo imediato. Você precisa de um tempo de maturidade. A evolução do conhecimento requer um tempo. E quem está investindo em ciência tem que ter essa ciência de que o tempo nem sempre é algo mercadológico. Sim, sim. Tem que ter uma vivência de que aquilo ali, uma ciência de que aquilo ali, de fato, demanda um período para que seja maturado. Sim. Agora é interessante, Bruno, você deu essa fala, né? A ciência nem sempre ela tem um tempo mercadológico, mas eu acho que depende do mercado, porque quando a pressão do mercado está forte na ciência, a ciência parece que triplica a velocidade. Exemplo disso, o que nós vivemos agora na pandemia, né? Então a pressão, a necessidade era vital, literalmente vital, que eu acho que deve ter triplicado a velocidade do desenvolvimento de tudo que tinha ter sido feito. E o nosso planeta hoje, ele está entrando numa fase de daqui a pouco cobrar com essa mesma pressão a questão de um combustível como o hidrogênio, né? Então eu vejo, olhando de uma perspectiva positiva até, essa boa pressão que esse mercado de desenvolvimento de combustíveis como esse deva sofrer num futuro muito próximo. Com certeza, e nós já estamos vivenciando isso. Quer queira ou quer não, depois da propagação da guerra, né, entre Rússia e Ucrânia, aquilo ali, de alguma forma, acelerou de maneira significativa o investimento em nível global para o desenvolvimento de pesquisas no cenário do hidrogênio. Sim. A Alemanha tem tomado a frente em relação a isso, investido fortemente para que esse processo seja o mais brevemente possível disponível em larga escala. Sim. Eu estive em Colônia, na Alemanha, no ano passado, onde presencialmente pude ver como que essas estruturas, como que essas pesquisas têm sido aplicadas. Já passaram por um estágio de desenvolvimento e agora estão no estágio de aplicação em pequenas comunidades. Então, nós visitamos lá, a comitiva que fez essa visita, nós presenciamos a construção de grandes dutos que iam abastecer uma pequena comunidade, era uma comunidade da ordem de 4 mil pessoas, mas que já iriam ter a substituição do gás natural no processo de aquecimento de suas residências pelo hidrogênio. Legal. O posto de combustível próximo à cidade já ia ter o seu abastecimento do hidrogênio, já tinha o carro da Toyota. Já existem carros híbridos, né? Já existe o Toyota Mirai. Sim. Né? O Mirai da Toyota já rodava, a gente via lá na cidade rodando e tal. Mas era algo ainda pequeno. Óbvio que tem que ser inicialmente pequeno para que aquilo ali, se de fato seja estimulado, verifique quais são os problemas, os obstáculos. Tudo tem que passar por uma observação empírica para que, identificando os gargalos, aquilo ali, não, agora vamos consertar isso para que agora a gente aumente a escala. Exato. E aí eu te pergunto, gostou do processo de fotocatálise? Né? Já conhecia? Comenta aqui embaixo. E detalhe, não esquece, compartilha esse papo aqui com pelo menos 2 grupos teu no WhatsApp, manda para a tua família, para os teus amigos, para a turma da faculdade. Pesquisa, e eu acho, Bruno, que isso é um fator limitante muito grande da gente, né? Principalmente a universidade muitas vezes ela peca no marketing, né? Às vezes você tem assim pesquisas lá na frente, na ponta, mas o povo não está sabendo. E esse espaço aqui ele tem justamente esse intuito de fazer a mensagem chegar longe. Então nos ajude, leve essa mensagem para mais longe, segura aí que a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Quem sou? Eu sou a sua energia, inovação, confiança e tecnologia. O sol brilhou com mais alegria. A sol chegou pra iluminar o futuro. A sol chegou pra iluminar nosso dia. Passou, somos um, somos a mesma energia. Passou, somos um, somos a mesma energia. Sol Energy. O solar é agora. O
Instituto Solar tem como missão difundir e popularizar a energia solar. Desde 2018, ajudamos pessoas a entrarem no setor de energia solar e conquistarem a liberdade profissional. Oferecemos serviços como venda de equipamentos, investimento em usinas e energia por assinatura, ferramentas, planilhas e cursos de alta qualidade para profissionais do mercado e investidores. Formações e mentorias em company para capacitar você no mercado de energia fotovoltaica. Instituto Solar. Sua jornada na energia solar começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Cansado de ver a sua conta de luz pesando no orçamento todo mês? Agora você pode economizar até 20% na sua conta de energia com a nossa solução de energia solar por assinatura. Esse é um serviço especial para quem tem contas acima de R$ 500. E a boa notícia é que você não precisa fazer investimento, não tem custo de adesão e nem fidelidade. É simples e sem burocracia. Aproveite essa oportunidade. Entre em contato agora mesmo pelo telefone ou escaneie o QR Code que aparece na tela. Energia solar por assinatura. Economia, sustentabilidade e simplicidade ao seu alcance. Olá, estamos de volta ao Energizei Cash, aqui com a presença do professor Bruno César. Bruno, que papo bacana, cara. Acredito que a gente conseguiu de uma forma assim, muito leve apresentar esse mundo da produção de hidrogênio para quem está nos assistindo. Eu queria te pedir a você para dar umas palavrinhas aí de incentivo a quem está nos acompanhando, a de repente quem está em dúvida em iniciar uma pesquisa na área, ou a entrar no mercado, a se preparar para o mercado de trabalho como um todo dentro desse movimento, né? Eu acho que sempre que tem um mercado novo surgindo, isso traz oportunidades, e oportunidades que geralmente trazem bons retornos financeiros também para quem está na ponta, quem está estudando, se preparando. Então, gostaria de ouvir de você, ou pedir para você dar uma mensagem a quem nos acompanha. Perfeito, Pedro. Sim, acho muito relevante fazer esse convite a toda a comunidade a ter um olhar diferenciado sobre as energias renováveis. Eu brinco muito com meus alunos, às vezes, que a gente está passando, nesse momento agora, por um caminhão de oportunidades, não é um caminhão, é um trem, né? E os alunos, né, o pessoal da graduação, no nível técnico, tem uma oportunidade gigantesca de se capacitar diante de um mercado, diante de um cenário que vai demandar uma grande quantidade de pessoal de alta capacitação, né? De alta capacitação em nível técnico, nível superior, de pós-graduação, em todas as áreas de conhecimento. Então, o hidrogênio, diante de todos esses cenários que foram discutidos, de benefícios à sociedade quanto ao aquecimento global, desenvolvimento de novas tecnologias, isso demanda pessoas, não demanda exclusivamente equipamentos. Então, as universidades, os institutos de pesquisa, ele tem esse papel a cumprir. E aí eu convido a todos a conhecer um pouquinho mais a nossa casa, o Instituto Federal do Ceará, que tem se colocado como uma instituição que tem abraçado alunos em diferentes níveis de formação, desde o nível técnico até o nível de pós-graduação, com atuações relevantes no cenário das energias renováveis, né? E deixar aqui um agradecimento especial a toda a equipe do Instituto Federal do Campus Maracanaú, do laboratório onde eu coordeno, o Laboratório de Tecnologia em Processos Ambientais, a minha equipe dos meus alunos, alunos de graduação, alunos de mestrado, que eu estou aqui representando a equipe. A minha fala aqui está sendo uma fala de todos que compõem essa equipe, de todos os meus colegas, professores e pesquisadores que também têm contribuído no cenário das energias renováveis, do nosso mestrado em energias renováveis, e que as portas do Instituto Federal estão abertas para que as pesquisas, as atividades de desenvolvimento, as atividades de ensino, obviamente, sejam contempladas e ofertadas a toda a comunidade. Então, só tenho aqui a agradecer o convite e o Instituto está aí de portas abertas a todos. Quem quiser conhecer um pouco mais, acompanhar o trabalho de vocês, consegue acompanhar em alguma rede social, da instituição, sua? Sim. Nós temos divulgações do laboratório, eu posso compartilhar para ficar registrado aqui depois,
no Instagram, com as atividades que são vivenciadas. Do programa de mestrado em energias renováveis, nós temos o site onde por lá também são feitas as publicações, é o ppgr.ifce.edu.br. Isso tudo a gente pode deixar registrado para vocês depois fazerem uma publicação um pouquinho mais detalhada. Perfeito, já fica o convite para depois você comentar aqui embaixo desse vídeo. Ótimo. E já deixar isso por escrito. Bruno, muito obrigado por esse papo, desejo aí muito sucesso no desenvolvimento da tua pesquisa e para todos, né, que estão envolvidos no time. Espero que a gente possa, no futuro muito próximo, ouvir cada vez mais boas notícias em relação ao desenvolvimento de tudo isso. Excelente, eu que agradeço o convite. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.